A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, dia 6 de setembro, às 16 horas e 30 minutos. Aqui no programa de hoje, vamos falar sobre o projeto Parque Linear M. Boissi. Para falar sobre isso, recebemos aqui no programa o arquiteto Alexandre Baltazar e a arquiteta Thaís Soares. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui na RCI. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada. Então, gente, vamos falar sobre esse projeto, que é um grande projeto aí, né, que vocês estão trabalhando. Para começar, eu acho que dá para, assim, até para os leigos, né, vamos colocar nesse lugar, o que é um parque linear? Vamos lá. Um parque municipal as pessoas estão acostumadas, né? Uma praça, um parque, é um ambiente da cidade onde as pessoas podem ter lazer, entretenimento, passar um final de semana, brincar, enfim. São estruturas de lazer, né, para a sociedade. O parque linear, ele tem esse nome porque ele é desenvolvido ao longo de um rio. Então tem diversos parques lineares, né, nas cidades pelo mundo afora, que eles utilizam o rio, o potencial de lazer e de contemplação de um rio, para poder fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Aí esse parque linear ele pode ter estruturas, vamos dizer assim, complementares ao lazer, um restaurante, uma lanchonete, enfim, uma série de estruturas que fazem com que o parque configure realmente um ponto de encontro das pessoas. Legal, muito bacana. Então tá ligada e relacionada a um rio, né? Isso. Legal. Então, Baltazar, o projeto do Parque Linear, esse projeto que vocês estão trabalhando, do Boissi, né? Ele prevê o quê? Qual que é o objetivo do projeto? Qual que é o rio que vocês vão trabalhar? Acho que o nome já diz tudo aí, né? Exatamente. O rio, o chamado Boissi, né? Que é um nome guarani, ele corta praticamente toda a área urbana da cidade. Ele nasce lá próximo da BR-277, se põe aqui praticamente no final da rua Santos Dumont, no Rio Paraná, e ele corta quase toda a área urbana de Foz do Iguaçu. Boa parte da área urbana da cidade está na bacia do Boissi. É muito interessante isso. Ou seja, praticamente boa parte da cidade vai poder cruzar e utilizar esse projeto do Parque Boissi. Então, assim, o objetivo do projeto, como todo projeto de urbanismo, que é o que a gente trabalha na faculdade, é melhorar a qualidade do rio e do entorno do rio. Então, se nós formos ver hoje, a bacia do Boissi, onde existe a mata ciliar, que a gente chama, que são 30 metros de cada lado do rio, por lei federal é obrigado a você destinar à preservação. Então, é uma área que deveria estar intocada. Mas boa parte do rio Boissi, essa área está ocupada. Entende? Então, há muitas construções feitas de forma irregular. Então, o objetivo é fazer a regularização destes imóveis e, a partir disso, você desenvolver o projeto do parque propriamente dito. Então, assim, é recuperar a área verde, né, do local, melhorar a qualidade da água e, aí, a partir disso, você conseguir efetivamente criar as estruturas de lazer para a comunidade. Então, o objetivo é de reurbanização da bacia do Boissi. Legal, muito bacana, bem interessante aí as informações, que já foi super esclarecedor, né, a primeira pergunta, então saber que esse rio corta toda a cidade, que todo mundo pode se beneficiar do projeto, né? Como que surgiu essa ideia? Como que vocês perceberam essa demanda, ressaltando para quem está ouvindo que ambos os entrevistados são professores do curso de arquitetura da Uniamérica, né, arquitetura e urbanismo. Como que surgiu essa ideia? Como que vocês perceberam esse problema? Nós temos uma metodologia de ensino na Uniamérica que a gente inverteu aquele sistema tradicional de ensino, onde normalmente funciona assim, o aluno ele tem aulas expositivas e aí aquele conhecimento ele vai utilizar no momento em que ele for precisar futuramente. Na Uniamérica a inversão é a seguinte: o professor ele apresenta problema para os alunos. Então, para resolver determinado problema, o aluno vai precisar daquele conteúdo que tradicionalmente é ensinado nas disciplinas. Então, com essa inversão, o aluno ele tem mais motivação de aprender. O aluno ele quer resolver o problema que é dele, que foi entregue para ele.
Então ele vai atrás do conteúdo e, enfim, final do semestre, aquilo que seria uma prova, um trabalho que ele recebe uma nota, ele vai estar entregando um problema real resolvido. E nesse sentido, a Uniamérica está começando a ficar conhecida aqui na nossa região como uma instituição de ensino que acata para si problemas para buscar soluções. E nesse sentido, nós recebemos a visita do secretário de Planejamento, que é o Elcídio Cavalcante, e ele disse, olha, a prefeitura tem uma série de projetos que precisam ser desenvolvidos, vocês não podem nos ajudar? Um deles é o projeto do Parque Linear do Boici. E aí nós destinamos uma turma de arquitetura e uma turma de engenharia para, durante esse semestre, propor o projeto do Parque Linear. Entende? E aí a gente sabe, né, que como a Bacia do Boici tem uma série de problemas sociais e ambientais, isso transcende um pouco o que seria um trabalho meramente paisagístico. É um trabalho estrutural. Então, aqui na região mesmo onde nós estamos, né, próximo da Baixada aqui do Boici, é uma área que normalmente tem inundações. Então, isso requer uma obra civil, uma lagoa de contenção, um sistema de drenagem maior para poder escoar, né, no período de cheias. Então, há obras aqui que são obras de engenharia civil. Então, o que nós fizemos? Juntando a arquitetura e engenharia, no momento em que chega esse convite para nós desenvolvermos o projeto, nós iremos atuar nessas duas frentes. Foi assim que surgiu o projeto do Parque Linear. Agora, o mais interessante, vários outros cursos, depois disso, da própria Uniamérica, se interessaram em participar e tem alunos e professores já envolvidos. Então, por exemplo, ontem entrou no projeto o curso de biomedicina, que eles já tinham programado para fazer análise microbiológica da água do Boici. Então, é mais um ingrediente para a gente fazer o diagnóstico da bacia. Então, hoje nós temos 6 cursos participantes, nós temos várias secretarias da prefeitura que estão trabalhando no projeto, nós temos a participação da Itaipu, então a análise da água, né, a análise química, bioquímica da água será feita pela Itaipu. Temos a participação do PTI, do Cultivando Água Boa. Então formou-se um conjunto de atores na sociedade e transcendeu. Esse projeto já não é mais da Uniamérica. Esse projeto é de Foz do Iguaçu, ele foi encomendado pela prefeitura e nós estamos, literalmente, num colegiado gerenciando o projeto a partir dessas participações, desses representantes. Legal você ressaltar o caráter, né, multi-institucional, né, do projeto, até interdisciplinar, aí, com várias frentes, né? Eu acho que até o curso de História está envolvido, né? Também. É muito interessante isso, né? Porque, de repente, o nosso ouvinte vai perguntar o que História tem a ver com bacia hidrográfica e parque linear, né? Aí a gente vai ver qual é o passivo social. O passivo é um conceito que vem até da economia, diz respeito à dívida. Entende? Quanto custa para recuperar o aspecto social da bacia? Então, são mais de 500 famílias em situação irregular que vai ser buscar, a partir do projeto, soluções para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E aí nós vamos ver o seguinte, no momento que você analisa um passivo social, e isso é o serviço social, é uma outra área que faz esse estudo, a gente chega à conclusão que muitas dessas pessoas, nós vamos ver que elas moram numa rua sem número, numa rua sem nome, numa casa sem número. Muitas pessoas, às vezes, sequer têm RG, CPF. Então, são pessoas que não estão incluídas no que a gente chama de cidade legal. Elas estão numa marginalidade, muitas vezes. E aí, qual o papel do curso de História? Levantar o histórico dessas pessoas, você registrar isso, saber de onde elas vieram, o que elas pensam, o que elas têm a propor para o local onde elas estão inseridas, é um trabalho da chamada história oral. E isso reforça a identidade dessas pessoas. Você melhora a autoestima dessas pessoas. Então, o projeto de história oral, no final de tudo, ele culmina com uma exposição das fotos dessas pessoas para valorizá-las, né? Porque, normalmente, o passivo social, não só de uma bacia, de uma favela, de qualquer área degradada, ele entra na planilha financeira como se fosse uma variável que precisa ser retirada. Então, você precisa fazer um projeto nessa região, então nós temos que tirar essa comunidade daqui. A gente não quer fazer isso. A gente quer que essas pessoas sejam realocadas próximo do parque linear, mas que elas efetivamente possam usufruir desse projeto que vai ser desenvolvido. Legal, tá aí um caráter mais humano do próprio projeto, né? Estamos aqui conversando sobre o projeto Parque Linear em Boici e voltamos já depois do intervalo. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação,
batendo um papo super legal com o Alexandre Baltazar e com a Thaís Soares, do curso de Arquitetura da Uniamérica, às 16h41, conversando sobre o Parque Linear. Então a gente já falou sobre as pessoas envolvidas aí, sobre como surgiu a ideia, os objetivos do projeto. E a gente falou que tem a participação de vários cursos, né? Thaís, será que você poderia citar alguns dos cursos e qual que é o empenho, né? Eu acho que é legal para quem está ouvindo saber como é que os alunos desempenham, sabendo que é um projeto que vai ser aplicado, né? É um problema real aí que eles estão tentando resolver, não é só um trabalho para entregar valendo nota, né? É algo que realmente vai gerar um impacto aí para todo mundo da comunidade. Bom, então, como a Alexandre já tinha dito, né, nós temos 6 cursos envolvidos no total desse projeto, né? São eles a engenharia civil, a engenharia ambiental, a enfermagem, a arquitetura e urbanismo, o serviço social, a biomedicina e as ciências biológicas. Então, todos os alunos de alguma forma estão integrados. Em algum momento, o projeto do parque em si, quem está desenvolvendo são os cursos de arquitetura e engenharia juntos, né? Engenharia civil. Porém, em determinados momentos, cada curso vai ter o seu envolvimento dentro do projeto como um todo, né? Agora, estamos na etapa do levantamento de dados para elaborar um diagnóstico de como está essa região, o que tem ali, como é que é a mata ciliar, que tipo de mata, se tem esgoto, qual é a qualidade da água do rio em determinados pontos, né? Porque o rio é extenso, então isso pode mudar. Como é que é a questão da infraestrutura que permeia esses locais, esses bairros, né? Como é que é a infraestrutura das próprias casas que estão ali, enfim, quais as obstruções. Estamos nessa etapa, né? Cada curso com a sua especialidade dentro disso, né? Além do curso de História, que já foi citado, que também vai estar participando, e o curso de Administração, né? Bem lembrado. Que vai estar trabalhando com a população, vai estar fazendo entrevista com as pessoas, né? Para conhecer um pouco mais da realidade dessas pessoas que vivem próximas ao rio, que vivem nessas áreas, conhecer quem são elas, o que elas fazem, por que elas estão ali, né? Porque tudo isso faz parte de um processo de urbanização. Legal. É interessante ressaltar um aspecto até que a Thaís levantou. Normalmente, aí eu vou falar um pouco da nossa categoria, que é o arquiteto e urbanista, né? Quando a gente vai fazer um projeto de uma praça ou de um parque, às vezes há uma negligência em relação ao nosso cliente. Quem é o cliente de um parque municipal? O cliente é o cidadão. Então, quando a prefeitura, né, desenvolve o projeto de um parque, não é interessante perguntar para esse cliente que parque que ele quer? Que estruturas deve ter no parque? Entende? Então, às vezes, existe uma boa intenção de desenvolver um projeto, mas se falhar nessa questão, é como você fazer o projeto de um vestido, de uma roupa, sem conhecer a pessoa que vai usar. Quem disse que ela quer cor tal? Quem disse que ela quer aquele tipo de tecido ou aquele desenho? Entende? Então, o curso de administração, por exemplo, ele vai fazer o trabalho de pesquisa-ação. A pesquisa-ação é uma entrevista com esse cliente, ou seja, com os moradores da região, para saber se eles querem um parque linear. Porque isso não pode ser um devaneio, um sonho nosso, tá certo? De fazer o projeto, mas será que é isso que a sociedade quer? A gente acha que sim. Entende? Então, qual o estilo do parque? Quais estruturas deve ter no parque? Essa pesquisação vai nos dar indicadores para que nós possamos fazer o projeto. Isso seria ideal se fosse feito com todos os projetos de praças e parques da cidade. Aí o cidadão, uma vez que ele participa e que ele dá opinião, esse projeto ganha força, porque ele vai defender. Né? Ele vai disseminar o projeto. Olha, vocês viram o projeto como foi feito? Fomos nós que fizemos. Foi nós que dissemos para fazer isso, isso e aquilo. Então, quando tem um vandalismo, é como se estivesse vandalizando a casa do sujeito. Ele vai tentar defender e vai cuidar mais. Então, isso é uma variável muito importante. Então, assim como a história, por exemplo, faz esse levantamento para reforçar a autoestima do cidadão, a ideia da pesquisação, que também lida com o cidadão, é para que a gente consiga saber exatamente o que as pessoas querem naquele local. Legal, acho que na fala de vocês ficou muito claro que o projeto ele está sendo muito bem estruturado na avaliação das demandas, dos problemas, né, e do diagnóstico inicial. E acho que todo o projeto ele começa por aí, né,
para você fazer uma avaliação inicial. Eu achei muito legal, eu acho que a peculiaridade do projeto, pelo menos assim, por enquanto, no planejamento, eu acho que ele está no alinhamento de expectativas, de considerar a população local, né, uma perspectiva mais humana de projeto e de atender as necessidades locais baseada no que a própria comunidade diz que é a necessidade deles, né? Exatamente. E a UNILA, que tem uma vocação muito forte na área social e ambiental, também é integrante desse projeto. Nós já estamos contando com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação, do coordenador do curso de arquitetura, mais uma professora também. Então, nós temos esse apoio que é muito importante. Então, a UNILA é excelência nesse paradigma e está participando. Né? Como eu disse antes, é um projeto que transcendeu uma única instituição. Então, o que a gente tem visto, que é um grande valor, é a característica da governança que está se criando para o desenvolvimento desse projeto. A gente acha que ele não vai parar. Provavelmente, terminando o semestre, os alunos vão receber a nota, mas depois o negócio vai continuar. Provavelmente, nós vamos continuar melhorando o desenvolvimento do projeto, talvez partindo para uma outra empreitada. Legal, muito bacana. Então, a gente falou bastante dos cursos, né, do curso de Engenharia Ambiental, do curso de Ciências Biológicas. Qual é a relação do projeto com o impacto ambiental ou com as questões ambientais? A questão ambiental do Boici, como a gente já falou, né, a gente sabe que o rio está poluído. E a gente sabe que a mata ciliar, boa parte dela, foi invadida por construções irregulares. Então, esse é o custo maior para a construção do projeto, como a Thaís disse. Nós estamos na fase do diagnóstico, entende? Então, o diagnóstico ele é fundamental para embasar o desenho desse parque. Quando as pessoas veem o projeto, aí vai ver, né, bonitinho, uma trilha suspensa, um deck. A arquitetura e o paisagismo é o que vai chamar a atenção. Mas o que vai justificar esse projeto é justamente o diagnóstico. E o projeto tem alguns princípios, que, por exemplo, a inclusão social. Normalmente, assim, a maior parte dos projetos de reurbanização das grandes cidades riscam do projeto a variável social como um problema que tem que ser excluído. E é isso que a gente não quer fazer. E a gente está alinhando isso, né, dentro do Foz Habita, com o Eduardo Teixeira, que é o secretário, o superintendente, de como que a gente pode fazer para que essas pessoas sejam incluídas. Entende? O que Foz do Iguaçu quer é que todas as pessoas usufruam do parque. Entende? Independente da classe social. E dentro do projeto urbanístico, o objetivo é oferecer uma solução que seja a melhor solução para Foz do Iguaçu. Entende? Então, esse é o nosso objetivo. E nós vamos realizar amanhã, nós vamos começar amanhã, que vai de 7 a 10, de quinta a domingo, a expedição técnica do Rio Boici, onde nós já temos quase 160 inscritos nessa expedição. São alunos, não são alunos apenas da Uniamérica, tem de outras instituições. Essas secretarias que estão participando do projeto também vão estar presentes, para que a gente possa, em loco, percorrer todo o rio, fotografando, entrevistando pessoas, registrando os problemas. Isso a gente vai fazer em grupo, a partir das nascentes até a Foz do Boici. Essa expedição vai ser documentada e depois a gente vai poder apresentar para a sociedade. Legal, para obter dados aí mais precisos ainda, né, para essa fase do diagnóstico. Muito bacana, muito interessante. Estamos aqui com Alexandre Baltazar e Thaís, falando sobre o Parque Linear, e logo voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no programa Uniamérica em Ação. Hoje, 6 de setembro, às 16 horas e 51 minutos, falando sobre o projeto Parque Linear do Boici, com a arquiteta Thaís Soares e com o arquiteto Alexandre Baltazar, né? Ambos professores do curso de arquitetura. Já falamos bastante sobre o projeto, falamos sobre os objetivos, os impactos, instituições, está envolvendo toda a comunidade aí, né? 2 instituições educacionais, a UNILA, a Uniamérica, a Prefeitura e várias outras instituições. Mais de 6 cursos diferentes de graduação estão atuando aí para propiciar para os alunos, né, uma experiência mais prática, um aprendizado na prática, que ainda resulta, né, num benefício para a comunidade. Eu acho que esse é o objetivo do programa, é tentar mostrar o quanto o conhecimento acadêmico, o conhecimento da sala de aula, ele pode impactar, o aluno pode se desenvolver ajudando os outros e desenvolvendo a própria comunidade a qual ele faz parte, né?
pautado nisso, professores, eu acho que vocês poderiam comentar melhor sobre como que é para esse aluno, como que vocês sentem em sala de aula o desempenho desse aluno, sabendo que esse projeto vai ser realizado, né, sabendo que esse projeto é real, que existe uma demanda real de ser realizada, né? Bom, Raíza, o nosso primeiro desafio em sala de aula foi realmente lidar com alunos de diferentes cursos, né? Porque a gente está trabalhando atualmente com alunos da arquitetura e da engenharia civil na mesma sala de aula. Então, é como se eles estão tendo a mesma aula dentro do projeto do Parque Linear. A nossa primeira dúvida nesse sentido foi se eles iriam conseguir se integrar, se eles iriam conseguir trabalhar em conjunto, né? E aí propomos uma divisão em grupos, onde seria mesclado o número de arquitetos e engenheiros, né, de acordo com a quantidade de alunos. Dividimos esses grupos e desde então, isso foi logo no início do semestre, os alunos eles vêm sentando em grupos então e trabalhando, né, juntos, e foi uma surpresa muito boa para nós, porque eles conseguiram se integrar muito bem, eles estão conseguindo se ajudar muito um ao outro, eles estão atuando como se fossem mesmo uma turma só, sabe? São quase 60 alunos, né? Isso. Então, para nós isso já foi uma grande vitória, assim, né? Outra questão bastante importante para a gente, como a gente já está falando aqui bastante dessa questão social, de considerar as pessoas, é realmente que os alunos consigam absorver esses valores, sabe? Porque tanto os arquitetos como os engenheiros têm demandas reais, assim, falham nesse sentido, sabe? Então, a gente, como atua profissionalmente também, a gente identifica muito isso e a gente espera, assim, que os alunos eles consigam realmente absorver essa realidade, entender que os projetos, eles são primeiramente para as pessoas, né? E assim, até agora tem sido bastante interessante, tanto para os alunos, imagino, quanto para nós professores, porque nós também estamos integrados, né? Estamos trabalhando com arquitetos e engenheiros, professores na mesma sala de aula. Isso tem sido um desafio, assim, bastante instigante para nós também. Não sei, nós estamos, na verdade, assim, a gente está quebrando um paradigma de que arquitetos e engenheiros assim, tem que trabalhar junto, mas muitas vezes existe uma certa dificuldade de entrosamento. Então começou com os professores, a gente viu os alunos, e é como se a nossa sala de aula hoje fosse uma grande empresa, onde todos estão produzindo de forma integrada, e aí, como a Thais disse, a partir de agora entram novos cursos para participar dessa integração. Então, assim, é muito gratificante. Você vê, por exemplo, o curso de Engenharia Ambiental ficou responsável pela análise da água, junto com o laboratório da Itaipu. Então, nós temos ali a Uniamérica e a Itaipu trabalhando na análise da água. Os alunos da Civil e da Arquitetura estão esperando os resultados, por quê? Como que você propõe, por exemplo, vamos supor que haja uma represa em algum ponto do rio, que vai ter um espelho d'água grande, qual a qualidade da água que tem ali? Aí os alunos da Ambiental vão estar interagindo com os alunos da Civil e da Arquitetura. A hora que o pessoal da História começar a entrevistar e detectar, por exemplo, como é que é a autoestima dessas pessoas. Isso é importante, porque que estrutura que nós vamos propor no Parque Linear para reforçar essa autoestima? Um monumento? E se essas pessoas predominarem, por exemplo, como nordestinos, ou de repente pessoas que vieram de São Paulo ou do Mato Grosso, se há uma característica comum, o projeto pode reforçar isso para melhorar mais ainda a autoestima dessas pessoas? Então, todos os alunos, aos poucos, estão percebendo a interdependência da sua formação profissional. E muitas vezes, depois de formado, isso não acontece. Entende? O arquiteto ele vai fazer projeto arquitetônico, o engenheiro vai fazer estrutural, elétrico e sanitário, aí fica cada um dentro do seu quadradinho, e isso dá uma série de problemas no canteiro de obra, por exemplo. Quando não há um projeto integrado, o arquitetônico com elétrico, estrutural, sanitário, não são feitos de forma integrada, isso é desperdício de obra, são erros, né, que custam caro. Então a integração é tudo de bom. E a gente está vivenciando isso na prática a partir de um projeto que virou um projeto da cidade, já não é mais um projeto nosso. Legal, acho que segue uma tendência aí do mundo de uma forma geral, de integração, de interdisciplinaridade, do profissional
que entende que não é aquele especialista dentro da sua caixinha, que consegue trabalhar com outras pessoas, que consegue trabalhar em grupo, que pelo menos tem uma perspectiva das outras áreas e da integração, né, da relação dessas outras áreas com a sua própria, né? Agora focando um pouquinho mais, o que vocês acham, vocês como professores e profissionais da área de arquitetura, né? Como que vocês acham que um aluno participar de um projeto desse vai impactar no futuro profissional que esse aluno vai se tornar? Vejamos. O que é, para mim, é o mais bacana, é o que me dá mais satisfação. Quando eu vejo, por exemplo, numa mesma sala ou no mesmo grupo de WhatsApp, você tem professores, coordenadores de curso, representantes, por exemplo, do Itaipu, do PTI, secretários do município, debatendo de igual para igual, trazendo ideias. E alunos, né? Exatamente, junto com os alunos. Isso é o que me dá mais satisfação. Porque aí você percebe o aluno, e isso é um princípio da metodologia ativa da Uniamérica, a gente faz o empoderamento desse aluno. É o aluno que vai fazer o projeto. A gente está dando todo esse suporte, essa base, para que esses alunos proponham. A partir dessas orientações e desse conhecimento, que é a formação acadêmica, esse projeto é deles. Então, nós estamos todos, inclusive os secretários e esses representantes, subsidiando o projeto que esses alunos vão desenvolver. É fundamental a gente deixar isso bem claro, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico e um anteprojeto. Então, a Prefeitura, no final desse ano, vai ter uma sugestão, né, de projeto para o Parque Linear do Boici. E, evidentemente, vai precisar contratar, né, uma empresa ou uma estrutura, um arquiteto, enfim, uma empresa que faça o projeto executivo do Parque Linear do Boici. Só que essa solução que a gente vai oferecer, a partir da Lei de Operação Urbana Consorciada, que é uma lei que já existe em Foz do Iguaçu, está à espera de um piloto para começar, que envolve a iniciativa privada e o poder público, é uma solução muito sedutora, porque nós vamos apontar fontes de receita para resolver todos esses problemas. Certo, muito obrigada, gente. Estamos encerrando mais um Uniamérica em Ação. Muito obrigada pela presença. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada.